Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Rapaziada, segura essa informação porque ela não é pequena. O Cruzeiro já começou a se mexer nos bastidores pensando em 2026, e o nome que apareceu com força nos corredores da Toca é um nome que muita gente talvez não esperasse. Bitelo. Sim, Bitelo, ex-Grêmio, hoje destaque absoluto do Dínamo Moscou. E o detalhe que muda tudo: pedido direto de Tite. E antes que alguém fale, isso é só especulação, calma. Vamos ligar os pontos, porque quando você junta o contexto, o perfil do jogador e o momento do Cruzeiro, a história começa a fazer muito sentido. O Cruzeiro vive hoje uma fase de reconstrução mais madura. Não é mais aquele clube atirando para todos os lados no mercado. A ideia agora é planejamento, perfil de elenco, pensar 2, 3 passos à frente. E com Tite no radar ou já encaminhado, dependendo da fonte, o clube começa a mapear jogadores que se encaixem exatamente no modelo dele. E aí entra Bitelo. Bitelo não é só um bom jogador. Ele é o melhor jogador do Dínamo Moscou na temporada. Não é opinião de jornalista brasileiro, não é hype de empresário. É pesquisa oficial feita entre os próprios torcedores do clube russo, que elegeram Bitelo como o melhor atleta da temporada com a camisa do Dínamo. Isso, por si só, já diz muito. Contratado em julho de 2023 por 10 milhões de euros, Bitelo chegou à Rússia cercado de dúvidas, como quase todo brasileiro que vai para aquele mercado. Futebol diferente, clima extremo, adaptação cultural pesada. E mesmo assim, ele se adaptou rápido, O vídeo muito rapidinho rápido. para você Virou peça deixar o central like do e se time. inscrever. E aqui entra um ponto que agrada demais o Tite: versatilidade. Bitelo não é aquele meia engessado que só rende numa função específica. No Dínamo, ele já atuou como meia atacante, volante e até ponta direita. Entrega intensidade, leitura de jogo, chegada na área e recomposição defensiva. Esse tipo de jogador é praticamente um sonho para treinador que gosta de sistema bem ajustado, compacto, com transição organizada. Quem conhece o Tite sabe, ele valoriza muito o jogador que entende o jogo, não só o jogador plástico. E Bitelo entende. O desempenho foi tão consistente que o Dínamo fez um movimento claro de mercado, renovou o contrato dele até junho de 2031. Isso não é renovação comum. Isso é o clube dizendo: esse cara é ativo estratégico. Ou seja, se alguém quiser tirar Bitelo de lá, não vai ser barato. E nem simples. E por que então o Cruzeiro entra nessa história? Porque o Cruzeiro está pensando grande. Pensando em liderança técnica, meio-campo dominante, jogador pronto, não promessa. Bitelo hoje não é mais aposta. É jogador formado, testado, valorizado e com bagagem internacional. E o detalhe mais interessante: Tite já conhece o futebol do Bitelo desde o Brasil. Não é um nome aleatório que surgiu agora na Rússia. Ele acompanha desde os tempos de Grêmio, onde Bitelo já mostrava inteligência tática acima da média. Só que naquela época, o jogador ainda estava em formação. Hoje, não. Hoje, Bitelo chega num clube para ser titular, não para disputar espaço. E o Cruzeiro, olhando para 2026, entende que vai precisar elevar o nível do meio-campo se quiser competir em alto nível, seja nacionalmente ou em torneios continentais. A grande pergunta é: dá para tirar Bitelo do Dínamo? A resposta curta: difícil, mas não impossível. O mercado russo vive um contexto específico. Muitos jogadores estrangeiros enxergam o Brasil como vitrine, como retorno estratégico, principalmente se o projeto for sólido. E o Cruzeiro hoje oferece algo que poucos clubes brasileiros oferecem: estabilidade financeira, projeto esportivo claro e treinador de peso. Isso pesa. Além disso, a ideia do Cruzeiro não seria uma investida imediata e desesperada. Seria algo construído, conversado, amadurecido ao longo do tempo. Algo com cara de projeto, não de aventura. E aí entra um ponto que pouca gente comenta: Bitelo tem idade perfeita para esse movimento. Ele chega em 2026 no auge físico e técnico. Não é veterano, não é promessa verde.
É jogador pronto para assumir protagonismo. No modelo do Tite, ele poderia atuar como segundo homem de meio, como meia por dentro ou até aberto em momentos específicos, dependendo do desenho tático. É aquele tipo de jogador que facilita a vida do treinador, não complica. E isso, para Tite, vale ouro. Claro que existe concorrência. Clubes europeus de ligas intermediárias já monitoram o jogador. Mas nem sempre o destino ideal é a Europa menor. Às vezes, voltar ao Brasil num clube grande, estruturado e com ambição real, pode ser a melhor vitrine. O Cruzeiro sabe disso. E Tite sabe disso. Por isso esse movimento não pode ser tratado como loucura ou devaneio. É estratégia. Ainda não é negociação formal. Ainda não é proposta na mesa. Mas o nome Bitelo está circulando onde decisões importantes são tomadas. E quando o nome de um jogador começa a circular nesse nível, raramente é por acaso. A pergunta que fica para o torcedor é simples: você acha que Bitelo elevaria o nível do meio-campo do Cruzeiro? Porque, se esse negócio avançar, não estamos falando de contratação de impacto midiático vazio. Estamos falando de impacto técnico real. E se Tite realmente assumir o comando mirando 2026, espere um Cruzeiro muito mais criterioso, muito mais tático e muito mais difícil de enfrentar. Fica de olho. Porque quando o Cruzeiro se mexe em silêncio, geralmente é porque Meus algo grande lindos, está não se sendo esqueçam de desenhado. dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.